dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um outro tapete de retalho aqui, daí eu vou fazer o molde aqui primeiro do jeito que eu vou fazer. Então aqui a gente pega uma folha de sulfite, ó. Aí pega e marca daqui até aqui onde eu vou usar 10,50 de altura. Daí aqui eu marco... Não, daí tem que dobrar no meio, senão uma pessoa não vai acertar. Dobra no meio. Daí aqui, não, vou começar aqui. Ó, eu risco, faço 1,50 aqui, faço um pontinho aqui. 1,50 desse lado, mais um pontinho aqui. Daí eu venho de lá pra cá, deixa eu ver. Aqui ficou 17,50 de largura, tá? Esqueci de falar. Daí aqui eu pego e faço 10,50 aqui de altura, esticando a régua assim. Daí eu faço uma bolinha aqui também. Do outro lado aqui, mesma coisa, 10,50. Daí aqui ficou 2 centímetros, né? Daí eu risco aqui, ó. 2 centímetros. Ó, ficou esse risco bem no meio aqui. Daí agora eu recorto esse... pra usar como molde. Isso aqui é fácil, é só dobrar uma folha de sulfite bem no meio. Também não precisa ser bem essas medidas aqui. Pode usar, às vezes, um pouco menor, um pouco maior. Depende do tamanho do quadrado que vai fazer ali. Tá, esse aqui eu usei como molde para fazer... Aqui, ó, esse triângulo aqui. Ó, desse aqui que eu usei assim, né, pra cortar, ó. Já deixei cortado pra ser mais rápido. Daí aqui eu cortei um... Não é quadrado, porque ele é 30 por 25. 30 de comprido assim, de largura, por 25 de altura. Daí esse aqui também eu dobro bem no meio. Faz uma marquinha aqui. Eu pego esse triângulo que eu cortei aqui também bem no meio, dobro. E ponho, acerto bem onde tá o risquinho ali da dobra. Aqui embaixo também. E põe o alfinete para não sair do lugar na hora de costurar ali. Tá, agora eu vou... Aqui do lado eu vou pôr faixas. Daí, pode ser qualquer largura aqui, tá? Esse aqui tem 6 centímetros, esse aqui. Eu venho aqui e costuro ela aqui. Só que tem que medir sempre aqui, ó, pra ver se dá no comprimento aqui, ó. Senão, quando você virar, não vai dar certo. Porque sempre tem que sobrar uma ponta pra baixo e pra cima. Desviro bem certinho e deixo com alfinete aqui também, para não ficar puxado. Fazer primeiro esse lado aqui. E agora eu passo o alfinete para essa parte. Agora desse lado fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Pode pôr a cor que quiser, eu vou pôr igual aqui dos dois lados.
fazer 12 quadrados desses aqui. Não é bem quadrado, acho que é retângulo quando é um pouco mais de um lado. Ó, agora eu passo uma costura em volta para recortar aquelas partes que sobrou. Esse aqui é o algodão cru que eu usei aqui embaixo. Algodão cru lavado, para não encolher. Agora eu corto esse pontinho que sobrou aqui. E deixa eu mostrar, esse retângulo que eu fiz, esse retângulo, esse triângulo, fiz todos com preto daí. Ó, já fiz aqui, ó. Todos eles são preto. E dos lados, essas faixinhas pode ser colorido, né? Daí vou fazer 2 faixas assim, com 6 retângulos desse cada lado. E sempre a pontinha virada para baixo eu vou costurar, ó. Aqui, ó. Eu vejo que esse biquinho tá aqui, né? Daí vem e põe esse aqui para ficar o biquinho aqui para baixo também, ó. E agora eu ponho aqui junto e costuro já essa parte. Ó, fica assim, ó, daí tudo pro mesmo lado. Eu fiz 2 faixas dessa. Agora eu vou emendar uma na outra. Ó, agora eu fiz a outra parte, né? Daí agora eu pego, ó, esse biquinho com esse e põe em cima, assim, ó. Eu vou costurar uma faixa na outra antes de pôr lá na base. Que às vezes eu costuro direto lá, mas essa aqui é bem estreita. Daí eu vou fazer, grudar uma na outra para depois pôr ela lá. Daí agora tem que pôr bastante alfinete para não mexer do lugar. Agora eu passo uma costura aqui para unir as 2 faixas. Essa base que eu usei aqui é de matelacê também, ó, retalho. Mas pode ser jeans, porque aqui já é grossinho, ó. Qualquer tecido aqui embaixo fica bom. Não precisa ser esse, eu tô usando porque eu tenho esse aqui. Essa base aqui, ó, ela é 1,70 de comprimento por 50 de largura. E tem 12 quadrinhos desse. Só que aqui eu misturei, ó. Aqui eu fiz um pouco de algodão cru e um pouco de um tricoline fininho, manchado, que eu tinha aí, eu usei pra aproveitar, ó. Tá até manchadinho. Mas é bom o algodão cru mesmo, que fica melhor com essa. Daí agora aqui eu vou alfinetar, ó, eu costurei as 2 faixas junto, né? Vou alfinetar, passar uma costura toda a volta, daí já vou colocar os barradinhos. É bem rápido pra fazer esse tapete. Depois que fez os quadradinhos ali, fica bem rapidinho. Então agora eu vou encher de alfinete para depois passar uma costura. Comecei ali a costura, agora eu passo toda a volta aqui, ó, sobra um pouquinho aqui, pode deixar, não precisa cortar. Isso aqui já vai ficar debaixo do barradinho ali. Quem quiser, depois pode até passar uma costurinha no meio, bem encostadinha aqui. Mas não precisa também, ficou bem firme. Ó, agora eu cortei faixas de 6 centímetros de largura para fazer o barradinho aqui. Daí para as pontas, eu cortei esses daqui também, ó. 2 dedos a mais para cada lado, assim. 2, 3 dedos. Agora eu vou costurar ela aqui a faixa é bem retinha, daí se passar assim que nem aqui, ó, daí eu recorto, porque essa faixa eu cortei bem reta.
tecido que eu costurei ali no meio e dei mais uma vez, ó, pra cobrir esse barradinho ali que ficou maior, ó, não precisou cortar. Aqui, ó, fica embaixo daí. Esse tapete ficou bem grandão, 1,70 m. E foi rápido, tá sendo rápido pra fazer. Depois que tá pronto esse quadrinho, bem rápido. Nem esses daqui demoram muito pra fazer. É bem fácil de fazer esse modelo aqui. Passar uma costura do lado dessa primeira aqui, ó, a largura do pé da máquina. Só seguir o pé bem certinho aqui, ó. Aqui eu deixo 2 dedos para cada lado, daí. Ó, essa faixinha é bem retinha, daí eu ponho ela aqui, se sobrar uma pontinha assim eu recorto, daí. Dobra essa pontinha aqui, ó, e puxo pra cá. Daí dobro aqui bem no meio. Ó. Daí, assim, certinho. No retrocesso no começo e no final. Agora eu vou passar uma costurinha do lado dessa primeira que eu fiz ali. Olha que lindo que ficou aqui no chão, na frente da pia. Bem grande e bonito. Ó, o nenê já em cima. Achou bonito, Heloísa? É? É lindo? Fala, que lindo. Faz coraçãozinho, então. Faz coração. Vou ler o nome de umas inscritas aqui, mandar beijo para elas que se inscreveram e falaram o nome da cidade e tudo. É Marieles Pereira do Uruguai. Zélia de Manaus, Amazonas. Sônia de Vitória, Espírito Santo. Rosemary Brito de Aurem, Pará. Ourem do Pará, acho que é assim mais ou menos. Rosinéia Silva Peixoto de São Paulo. Cristina de Goiânia. Um beijo para vocês, um abraço. Continue assistindo os vídeos, fazendo tapete. E até o próximo. Tchau!